A minha série preferida está completando 60 anos nesse ano de 2023. O aniversário de Doctor Who é hoje e é lógico que eu não podia deixar de dar um parabéns especial. E vai aqui a nossa primeira tentativa de um especial completamente diferente que eu tô tentando aplicar aqui conhecimentos que eu adquiri recentemente. Então, por favor, aproveitem o nosso especial de Doctor Who e parabéns à maior série de ficção científica do mundo. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e hoje o vídeo será diferente. Hoje o vídeo será um pouco maior, um pouco mais detalhado, hoje o vídeo é um especial. A gente já fez alguns outros especiais aqui, como por exemplo de Star Wars, que eu comentei toda a franquia, desde os primeiros filmes até as últimas séries. E também é lógico o especial de 10 anos de aniversário de Once Upon a Time, que é outra série que eu amo de paixão. Mas hoje é especial. Hoje eu resolvi fazer algo diferente, algo um pouco mais rebuscado, algo um pouco mais na essência para Doctor Who. Sim, a minha série de ficção científica completa 60 anos hoje, no dia 23 de novembro, e eu quero muito vir falar com vocês um pouquinho sobre o que é Doctor Who na minha vida. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês ativem o sininho e deixem o like nesse vídeo para que a gente possa atingir mais Whovians, para que a gente possa atingir mais pessoas. Bom, aniversário de 60 anos de Doctor Who. Quando a série completou 50 anos, eu nem tinha um canal, nem sabia que poderia fazer vídeos, nem sabia que existia conteúdo conversando sobre cultura nerd, sabe-se lá de Doctor Who. Mas hoje, 10 anos depois, o Giovanni do Futuro resolveu fazer a sua dedicação para Doctor Who. Mas eu não queria que fosse um especial assim, genérico, em que eu falasse algumas coisas e ficasse por assim mesmo. Não. Eu vim falar sobre Doctor Who na minha vida, né? Sobre a influência de Doctor Who na minha vida. Porque quando eu fui pensando em como Doctor Who, como homenagear Doctor Who, eu pensei que o Cofre Nerd só existe por causa de Doctor Who. O Cofre Nerd só existe hoje, esse canal só está aqui hoje porque um Giovanni de 13 anos, de 11 anos, começou a assistir Doctor Who lá em 2012, 2011, beleza? Ele começou a assistir Doctor Who e eu precisava vir fazer esse testemunho aqui pra vocês, eu precisava vir contar um pouco dessa parte da história, trazer um pouco da minha essência e um pouco da essência da série, para que vocês possam entender e ficarem gratos comigo, né, sobre como Doctor Who é importante não só pra mim, mas pra muitos nerds aí, pelo mundo afora e pelo universo, pelo multiverso nerdístico. Então eu preparei uma jornada em 4 partes, baseada no que a gente conhece sobre as jornadas dos Companions que acompanham o Doctor, né? Os Companions, os co-protagonistas da série junto com o Doutor, que viajam com ele na TARDIS para derrotar vilões, para encontrar figuras históricas e descobrir futuros que a gente mal imaginava que poderiam existir. Então eu separei a jornada do Companion aqui em 4 partes. A primeira é a descoberta, né? O conhecimento de que existe um universo muito maior, de que existe um louco quando a gente conhece um maluco com uma caixa azul. A segunda parte é o desenvolvimento. É a nossa evolução como pessoas, a nossa evolução como Whovians, como pessoas dentro do universo de Doctor Who. A terceira é o nosso reconhecimento de mudança, de como viajar com o Doutor e viver aquelas experiências mudaram a nossa vida. E a quarta é descobrir que o nosso universo é muito maior, né? Mais do que só a viagem na TARDIS. Então vem comigo porque eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história como uns olhos de um Companion. Que afinal todos nós somos Companions do Doctor, já que acompanhamos ele durante toda essa viagem. Se tem uma constante que nunca muda na vida do Doutor, é que ele sempre terá a nós para assistir. Bom, a parte 1 eu gosto de chamar de Tudo Muda, fazendo referência ao primeiro episódio de um spin-off de Doctor Who, do meu spin-off preferido que é Torchwood, né? Everything Changes, tudo muda. É quando os personagens eles descobrem que, na verdade, o mundo é muito maior do que a gente imaginava, de que o universo é muito maior do que a gente pensava que poderia ser. É quando nós conhecemos a TARDIS, é quando nós conhecemos o Doutor, é quando nós embarcamos nessa jornada junto com esse personagem e com os outros que a gente vai acompanhar também, que pode ser perigosa, que pode ser estranha, que pode ser maluca, mas com certeza foi uma das melhores jornadas que a gente possa ter existido. E tudo isso começou comigo lá em 2012, tá? 2012, 2011, quando eu sintonizei no canal que fez a minha infância. E acho que
a experiência de todo mundo aqui, pelo menos aqui no Brasil, é igual à minha. O primeiro contato com Doctor Who foi através da TV Cultura. Sim, a TV Cultura que sempre foi conhecida por trazer conteúdo, por trazer programas diferenciados, por trazer programas focados na cultura, por trazer programas que vão englobar muito mais conhecimento, muito mais bagagem para nossa vida, né? A TV Cultura sempre forneceu muito conteúdo bom, muita programação de qualidade. Ainda oferece bastante, apesar de todos os desafios que ela está enfrentando ultimamente. E Doctor Who, ele começou a passar ali na TV Cultura por volta desse ano, nessa década de 2000, 2010 ali, né? Em que eu também comecei a assistir. E o primeiro episódio que eu assisti, só zapeando assim no canal, às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite ali, foi quando eu conheci o Doutor. E o primeiro episódio que eu vi foi o Closing Time, que é um episódio da 6ª temporada, eu acho que é o 11º ou 12º, um dos últimos episódios da 6ª temporada, antes do Doutor encontrar o seu destino contra o silêncio no lago em Utah, certo? Ele encontra o Craig de novo e tá numa vida nova e eles descobrem que tem que impedir os Cybermans de converter pessoas embaixo de uma loja, tá? E o Craig ele tem que lidar ali com a dificuldade de ser um pai que teve que ser abandonado ali de última hora porque a mulher dele foi viajar, né? E agora ele tá tendo que lidar com o doutor e com o filho dele. E esse episódio, assim, ele me deixou muito curioso. Eu não conhecia Doctor Who de jeito nenhum, né? Até porque eu não assisti grandes partes do episódio, mas o que me encantou foi o Doutor dentro da TARDIS. O que eu gostei de ver foi o Doutor dentro da TARDIS, daquele lugar maluco ali, e eu sempre gostei muito de ficção científica, eu sempre gostei muito, mesmo até quando criança, gostava desses filmes de aventuras planetárias, de alienígenas, de coisas mais intergalácticas, entendeu? De ficção científica. Então, a hora que eu vi um doido que, né, pra mim era só um cientista e o nome dele era Who mesmo, a primeira vista ali, primeira assistida, eu achei que o nome dele era Who mesmo, eu achei aquilo demais, eu fui tentar procurar um pouco mais essa história, fui tentar procurar um pouco mais dessa saga, dessa série. Infelizmente, com o pouco acesso que eu tinha da internet na época e também pouco entendimento do que era a internet, eu não conseguia achar de imediato o que era Doctor Who. Aliás, quando eu comecei a assistir, eu nem sabia do nome da série, né, só comecei a assistir e depois fui procurar na programação da TV Cultura. Então, um dos maiores desafios para eu iniciar a série ali foi realmente encontrar a série, né? A TV Cultura não era um horário tão bom assim para eu poder assistir, certo? Umas 6, 7 horas eu acabava sempre perdendo o horário, porque às vezes eu ia na academia, ou ia caminhar, ou fazia algum exercício físico ali, e acabava perdendo o horário de Doctor Who. Por alguns meses eu deixei a série um pouco de lado ali, não conseguia acompanhar, mesmo porque eu não tava conseguindo entender, já que peguei o final da 6ª temporada, e a série tinha 5 temporadas atrás ali, né? E muito mais a série clássica, que era enorme. Porém, eu fui a tentar achar em outros sites mais alternativos, se assim pode dizer, né? Naquela época tinha muito mais diversidade de sites ali para você poder assistir. Porém, era muito complicado porque você não consegue achar Doctor Who dublado aqui. Bom, hoje acho que até é mais fácil, mas antes era muito difícil de você encontrar Doctor Who dublado. E eu tive que vir aprendendo a assistir coisas legendadas, né? E é lógico, pra mim foi um presentão. Doctor Who é uma dificuldade que eu tinha, virou uma dos maiores prazeres que eu tenho até hoje, porque hoje eu assisto mais série legendada do que dublada. Eu aprendi inglês graças a Doctor Who. Eu aprendi a falar e entender inglês assistindo série legendada. É a primeira série que eu assisti de verdade, de fato, assim, de consumir como um nerd, foi Doctor Who. E eu nem tinha essa concepção ainda de que eu era nerd. Então eu transformei essa dificuldade num presente que Doctor Who me deu. Então eu acho que esse é o desafio de todo Whovian, né? O primeiro alienígena que você tem que enfrentar ali. Para alguns foi um Autum igual a Rose, ou um Slitting, ou um Judum como foi para Marta, ou quem sabe até o Prisioneiro Zero como foi para Amy Pond. Mas acho que para todo mundo foi tentar encontrar Doctor Who aqui no Brasil pra gente conseguir assistir. Esse primeiro contato com a TV Cultura foi maravilhoso. Infelizmente, não é duradouro, porque não conseguiríamos assistir tudo na TV Cultura, mas foi aquele pezinho inicial que a gente precisava, né? Aquele pontapé, aquele convite com estalar de dedos para entrar na TARDIS e a gente descobrir como é incrível esse universo e como ele pode ser maravilhoso e como ele iria mudar a gente para sempre. Bom, perfeito, se você já chegou aqui, quer dizer que você entrou na TARDIS, quer dizer que você tá aqui pronto pra aventura.
né? E dentro dessa aventura você vai conhecer muitos outros elementos de Doctor Who, muitas outras coisas dentro do lore de Doctor Who, como foi todo mundo pra assistir a série. Eu comecei a série na primeira temporada, né? Eu, ao invés de continuar ali com o Matt Smith, não, eu volto na primeira temporada pra conhecer o Christopher Eccleston, pra conhecer a Rose. Então é lógico que eu começaria do começo, eu tenho esse problema, eu não posso começar alguma coisa da metade pra frente, preciso começar do começo. E apesar ali dos efeitos especiais, nada disso me incomodava na época, porque afinal de contas, eu era uma pessoa um pouco mais jovem, né? Um jovem com muito mais sonhos, um jovem com muito menos cricas, muito menos critérios, entendeu? Então eu não ligava muito pra CGI. Até hoje, gosto de não ligar, tá? Dentro de quem eu sou. Então essa é a jornada do azul mais azul que você vai conhecer. Como o M. Pond bem lembra no seu casamento, é o azul mais lindo, é o azul mais incrível dentro do universo, que é o azul da Tardes, que é aquilo que representa a todos nós. E é por isso que a gente tá aqui. Enquanto a gente vai mergulhando nessas aventuras, a gente vai se apegando a esses personagens, a gente vai se despedindo e conhecendo conforme a série vai andando. E Doctor Who é sobre isso, é uma série sobre mudanças. E foi isso que mudou mais em mim. Enquanto a série ia mudando, eu também fui mudando. A série me ensinou a dizer adeus sem necessariamente precisar ficar triste ou completamente desolado porque alguma coisa acabou. E sim aproveitar porque algo foi bom, porque algo aconteceu. E isso se dá muito em despedidas de personagens, como também de formas de escritas, como um showrunner que mudou do Russell T Davies pro Steve Moffat e depois pro Chris Chibnall. Tá, aqui eu vou relatar um pouco das perguntas mais genéricas, certo? Das perguntas que todo mundo quer fazer. Por exemplo, qual o seu Doctor favorito? Qual o seu vilão favorito? Qual a sua história favorita? Mas eu não quero simplesmente colocar só algo genérico, né? Como eu já tinha falado. Eu quero trazer muito disso do que mudou na minha vida. Porque a primeira paixão que eu tive foi o primeiro adeus também que eu tive que dizer na minha vida de adolescente ali. Pelo menos uma coisa um pouco mais platônica, né? Que foi a Rose. A Rose foi a primeira companion que eu assisti. Foi a primeira companion que eu senti afeição, foi a primeira companion que dilacerou meu coração ao dizer adeus. E é lógico que ela seria a minha preferida. Muitos reclamam da Rose, muitos falam mal da Rose porque ela tem todo o lance com o 10º Doutor, certo? Mas eu acho que tudo aquilo foi uma construção pra gente poder chegar num ápice que foi, por exemplo, a Rose na 4ª temporada. Da primeira pra segunda, a Rose tem uma mudança muito grande, mas da segunda pra 4ª, onde ela retorna, é algo muito maior, né? Algo muito mais abrangente, onde ela volta para derrotar os Daleks, né? Então, para mim, é uma mudança entre uma garota que simplesmente trabalhava numa loja, não tinha perspectiva de vida nenhuma, para ela poder se aflorar, para ela descobrir quem ela pode ser realmente. Uma heroína, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe salvar o universo, uma defensora da Terra, como o próprio Doutor diz no último episódio, no Doomsday, quando ele descobre que a Rose ficou presa no universo paralelo, mas sim tá trabalhando no Torchwood para defender a Terra. Rose Tyler, Defender of the Earth. E ali é uma das maiores despedidas. Doomsday foi um dos episódios mais tristes que eu já tive que lidar, né? Nunca me conectei emocionalmente com um personagem, com uma série, pra chorar tanto quanto eu chorei. E foi desse jeito que aconteceu. Doomsday me fez desabar. É um dos meus episódios mais tristes ali de assistir, né? Não é um dos meus preferidos, eu acho ele muito bom, mas por me fazer chorar tanto, ele não é um dos meus preferidos. A Rose continua sendo até hoje uma das minhas companhias preferidas, seguida da Clara. Sim, a Clara, a polêmica Clara Oswald. Eu amo essas duas. Muita gente não gosta, mas eu não tô nem aí. Eu adoro essas duas personagens. E é lógico também Donna Noble, que está voltando no especial de 60 anos. E apesar da Rose ser minha personagem preferida, minha companhia preferida, as temporadas dela não são a minha preferida. A minha temporada preferida ainda é a 4ª temporada. Eu tenho uma certa preferência ali pelo Russell T Davies, tá? Mas eu também adoro o jeito que o Steven Moffat escreve, mas a 4ª temporada pra mim é algo surreal, porque ela faz, né, ela mostra pra mim, né, como um fã ali de primeira viagem, uma série, algo que eu nunca tinha visto antes, uma culminação de uma aventura toda, pelo menos a culminação de 4 temporadas seguidas ali, né, em que você tem os finais, né, o season finale do A Terra Roubada e o fim da jornada, né, Stolen Earth e Journey's End, onde o doutor ele encontra todos os seus companions do passado, né? Pelo menos aqueles que apareceram nessas últimas 4 temporadas. Jack Harkness, Sarah Jane Smith, Martha Jones, Donna Noble, que já estava com ele, Mickey Smith, Jackie Tyler e, é lógico,
Rose Tyler. A Rose volta ali pra poder mostrar pra gente o que tá acontecendo. E ele tem o seu confronto derradeiro com um dos seus inimigos mais antigos, tá? E não só os Daleks que estão voltando aqui, em que protagoniza uma das cenas mais incríveis. Aquela cena da Sarah Jane chorando porque ela ouve a mensagem Exterminate dos Daleks é um show de atuação. Aquela personagem sabe o que ela tá sentindo, aquela atriz é incrível, Elizabeth Sladen foi uma perda inestimável para Doctor Who, porque ela era a cara de Doctor Who, ela sempre foi, né, e acho que ela sempre vai ser a cara de Doctor Who, ela era maravilhosa, e Sarah Jane mora sempre nos nossos corações, também uma das minhas companions preferidas. E é lógico que ali a Elizabeth ela dá um show de atuação mostrando todo o terror que os Daleks podiam dar, certo? E a quarta temporada, ela reflete muito bem isso, ela reflete ali o retorno do Davros e um arco, um fechamento pro Doutor ali, um fechamento de um ciclo. É o Russell T. Davies dando uma carta de encerramento ali para aqueles personagens que ele escreveu, para aqueles personagens que ele tanto considera. E ali, o Russell, ele entrega pro Steve Moffat a série para ele poder fazer o que ele quiser. E é lógico, ele fez muito bem feito. E como a quarta temporada me enfatiza muito por causa da Terra Roubada e do Fim da Jornada, é lógico que eu não podia deixar de falar dos meus vilões preferidos, que são os Daleks. Os Daleks são os meus vilões preferidos, eles sempre voltam, eles são igual baratas espaciais, a gente sente uma raiva interior quando eles voltam ali, junto com o próprio Doutor, o personagem ele consegue fazer a gente sentir isso, né? Mas os Daleks, eles são muito mais do que isso, eles refletem o que o Doutor tem dentro dele, porque o Doutor, apesar dele ser muito bom, eu ia falar que ele é humano, mas ele não é humano, ele é um Time Lord, né? Ele é enfim, a criança temporal. Mas quando eu falo humano, quer dizer que ele é falho também, ele não é perfeito, ele não é um deus, né? Ele é alguém que tem sentimentos, ele é alguém que tem defeitos e qualidades e que ele pode sentir raiva, né? E que sente ódio. Ele não é alguém puritano e bondoso de coração, sem falhas nenhumas. Pelo contrário, ele tem muitos sentimentos ruins dentro dele. E os Daleks fazem isso vir à flora. Os Daleks fazem esse personagem que a gente admira tanto tomar decisões questionáveis, né? Decisões terríveis, como por exemplo tentar explodir e matar todo mundo na primeira temporada, toda a Terra ali, porque ele teria que acabar com os Daleks. Para salvar o universo, sim, mas a Terra inteira seria destruída. E os Daleks, eles têm essa capacidade. Em tela, esses personagens, né, esse conceito, como foram os primeiros vilões ali de Doctor Who, tá? Os primeiros vilões lá na série clássica, tá? Os primeiros alienígenas que a gente encontra ali no arco da Daleks, lá com William Hartnell. E eles são a representação do que é a série também, do que é essa aventura no tempo e espaço. E como sério não é só uma brincadeira, uma aventura juvenil, infantil. Doctor Who retrata temas muito sérios, como por exemplo, genocídio, preconceito, racismo e muitas outras coisas. Os Daleks, eles foram inspirados, né, no nazismo, ali para retratar a podridão da humanidade dentro de outras espécies, para você ver e sentir repulsa. Se você sente repulsa num alienígena, por que a gente não sente repulsa desse sentimento dentro de outros humanos também? Vale a gente pensar nisso, e foi por isso que os Daleks foram criados. Mas é lógico, eu não gosto só dos Daleks. Os Daleks, além de tudo, a voz, né, o visual deles, tirando o desentupidor, que é ridículo, mas toda a parte deles de se manterem ali no seu visual antigo, mas fazendo alterações para ficar moderno ali, aquele Dalek de bronze eu acho maravilhoso, né? E eu gosto muito de outros vilões. Anjos Lamentadores são para mim muito bons, uma ideia incrível do Steve Moffat. Os Judum, apesar de muita gente não achar eles lá essas coisas, eu gosto muito dos Judum. Eles têm um apego emocional grande, por quê? Porque eles são rinocerontes, né? E quando eu era criança eu gostava muito de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então toda vez que eu vejo um Judum, eu lembro do Quindim do Sítio, né? É lógico, os Judum são horrorosos e feios, né? E o Quindim é um rinoceronte bonitinho, doce, né? Mas me lembra isso a infância. E como eu falei bastante sobre o que o Doutor é e como os Daleks refletem neles, é lógico que eu não podia deixar de falar do meu Doutor preferido. Muita gente acha que pode ser o David Tennant, porque eu falei só coisas sobre a era Russell T. Davies, mas
Na verdade, o meu doutor preferido é o Matt Smith. Sempre foi, sempre vai ser. Porque ele tem aquele apego emocional. Da primeira vez que eu encontrei Doctor Who na TV Cultura, foi o primeiro rosto que eu vi. O primeiro rosto que esse rosto viu, como ele mesmo fala pra Amy. Ele tem aquele apego emocional que cabe dentro do meu peito. Aquele doutor que tem olhos muito antigos, uma alma muito velha, mas se comporta como uma criança. Ele vai de um adulto, de um sábio, rigoroso e até de um senhor muito cruel para uma criança infantil e inocente em questão de minutos. E o Matt Smith, ele protagoniza cenas muito marcantes, cenas incríveis como, por exemplo, o discurso da Pandórica, ou também aquela hora que ele confronta a Madame Kovarian possesso porque ela sequestrou a Amy só para prejudicá-lo. E é lógico, tem o final ali em que ele encontra a sua verdadeira paz ali, né, em Transalore, que eu acho um arco muito bonito, em Time of the Doctor, e ele tem o seu final derradeiro enfrentando os Daleks e a última pergunta. Todo o arco da primeira pergunta, desculpa, é muito bom, né, o silêncio, toda a questão da Pandórica, e tudo que o Steve Moffat construiu, e as rachaduras no tempo também. Para mim é uma das melhores coisas, seguindo, né, depois da quarta temporada, a quinta, né, entre a sexta e a sétima, pra mim são perfeitas, assim, é um storytelling muito bem construído pelo Steve Moffat. E é lógico, não deixa de colocar aqui quais são os seus companions, seus vilões, seus momentos mais marcantes em Doctor Who, seu Doctor preferido. Conta pra gente como foi o seu desenvolvimento dentro de Doctor Who, como você cresceu junto com esses personagens. Fala pra gente. Muito bem, agora a gente chegou na parte 3 da nossa jornada como Companions, que é próxima parada, qualquer lugar. É aquele momento que a gente percebe que a gente cresceu dentro da TARDIS. É aquele momento que a gente percebe que nós não somos mais as pessoas que éramos quando a gente embarcou dentro da TARDIS. Assim como a Rose, assim como principalmente a Marta, a Donna, a Amy, a Clara, a Yas, a Bill, o Graham, o Ryan, o Jack, todos eles tiveram algo a ser mostrado, tiveram algo a crescer, né? A própria Sarah Jane, Joe Grant, Bárbara e Ian, aproveitando que que eu assisto, tô no segundo doutor, no arco do segundo doutor na série clássica, né? O Jimmy, a Victoria, todos esses personagens, eles saem da TARDIS sabendo que eles conseguiram mudar, eles não são mais as mesmas pessoas que eles eram, e nós também. Depois de Doctor Who, é muito difícil você voltar a ser quem você era, é muito complicado você tentar voltar a quem você era antes. Você viu muita coisa, você aprendeu muita coisa, você teve muitas experiências, e agora qualquer lugar é possível você chegar. Veja eu aqui, né, fazendo conteúdo nerd pro YouTube. Alguém que era muito tímido, alguém que não conseguia falar direito na frente das câmeras, agora tá contando a sua experiência sobre uma série nichada de ficção científica. O Cofre Nerd só nasceu por causa de Doctor Who. Foi Doctor Who que me abriu as portas para poder assistir outras séries, para poder gostar de Marvel, para poder gostar de DC, para poder gostar de Perdidos no Espaço, Star Wars, todas as séries que hoje eu admito e eu reconheço que fazem parte da minha essência. E Doctor Who foi o primeiro pilar. Hoje, o Giovanni de antes não é mesmo que de agora, né? Aquele Giovanni antigo, acharia até estranho e ridículo eu estar aqui admitindo que gosto de uma série de ficção científica com alienígena, com viagem no tempo. Mas Doctor Who é sobre muito mais do que isso. Doctor Who é uma mensagem, a sua essência é sobre o que o doutor tenta pregar. A bondade, a caridade, salvar, não o universo, mas salvar um pouquinho a alma de alguém no dia a dia. É fazer alguém se sentir melhor, é empatia, é buscar melhorar a vida do outro e a si mesmo. Fazendo mudanças muito grandes, não, apenas um bom dia, ou sendo educado, ou sendo gentil, ou fazendo o melhor de todos, ajudando alguém que precisa, alguém necessitado, entendeu? Doctor Who é sobre isso, é sobre empatia, é sobre fazer o bem. Afinal, ele fala sobre um herói que não tem superpoderes, o próprio Steve Moffat ele fala isso, um super-herói que não tem visão de calor, um super-herói que não carrega uma arma. Pelo contrário, seu superpoder é um coração extra, para ele poder amar mais. Sua arma é uma chave de fenda, para ele poder consertar as coisas. E o próprio doutor no episódio The Doctor's Wife confronta a TARDIS que tá podendo falar com ele ali, falando que ela nem sempre levou ele para onde ele queria ir, mas a TARDIS refuta e fala, mas eu sempre te levei aonde você precisava ir.
é sobre isso. Não é geralmente aonde nós queremos estar, mas sim aonde nós precisamos estar. E isso eu levei não só na minha vida como nerd, mas na minha vida pessoal. Dr. Who me mudou como pessoa. Ser mais empático, ajudar os outros, ter mais empatia. Como se a gente tivesse um segundo coração para poder amar mais sempre. E talvez o mundo seria muito melhor. Bom, e a quarta parte, ela nem é um mistério tão grande ali, porque a gente descobre que o universo é muito maior. Após a gente sair da TARDIS mudado e depois que vimos tudo que nós vimos, é lógico que a gente iria conhecer outras pessoas que iriam, que passaram pela mesma experiência que a gente, ou que não, e nós mudaríamos eles, né? Então, essa quarta parte é mais sobre conhecer outras pessoas e ter um objetivo em comum. Assim como os spin-offs, como Torchwood, o Jack conheceu outras pessoas que também podiam ajudar ele nessa missão de salvar o mundo, ou a própria Sarah Jane que encontra aquelas crianças ali para poder ajudar ela também a salvar o mundo. Nós estamos aqui, ou Class também, né, que tem um pequeno encontro ali com o doutor, mas que se unem porque descobrem que o universo é muito maior. E hoje a gente tá aqui porque eu também passei por isso. Eu também conheci pessoas que hoje me ajudam a fazer conteúdo sobre o Doctor Who, a conversar ou simplesmente jogar a conversa fora, né? E quem mais consumir um pouco mais do Doctor Who. Então fica uma mensagem aí dos meus grandes parceiros, que eu gosto muito de conversar com eles, que sempre estão aqui no canal. Que é o Lucas Harkness, dos Mestres de Luxor, e felizes 60 anos de Doctor Who. Cara, Doctor Who mudou minha vida completamente. Desde a primeira vez que eu assisti, eu me viciei na série, eu fiquei apaixonado ali por volta de 2015, tem quase 9 anos já isso. E eu comecei a assistir todo dia, eu gostava muito da série, continuo amando cada vez mais. E fui pesquisar e descobri que tinha série clássica, que tinha HQ, tinha livro, tinha audiodrama. E eu queria muito ver essas coisas, só que não tinha disponível em português. E aí o Doctor me despertou esse interesse de aprender um outro idioma, aprender inglês, pra poder assistir mais a série. E depois que eu aprendi, cheguei num nível legal, comecei a traduzir as legendas e HQs, traduzir audiodramas, coisas que a gente faz até hoje, né? Não só eu, como toda a galera aqui dos Mestres de Luxor, da equipe, da antiga Anomalia Who. E os meus amigos mais próximos eu conheci, que mantenho hoje, eu conheci por conta da série também. E a gente tem um contato já, uma amizade de quase 10 anos. A minha namorada, hoje, ela foi minha melhor amiga, a gente começou essa amizade por conta da série, a gente se aproximou por conta de conversar sobre o Doctor todo dia, estamos juntos até hoje, que é a estante dela do lado da minha. E o meu emprego também, depois que comecei a trabalhar como tradutor, hoje dou aulas de língua inglesa também. E, enfim, o Doctor mudou por completo a minha vida, desde as pessoas mais próximas a mim, ao meu emprego, a minha fonte de renda, as coisas que eu estudo, as coisas que eu faço. E, enfim, é a série, uma das coisas mais importantes da minha vida, e eu amo demais essa série. Eu espero que continue aí por mais 60, 70, 100 anos, continue pra sempre, porque a série merece. Pelo tanto que muda a vida de tantas pessoas e o quanto que ela ensina pra gente também. Não só as coisas que a gente vê nos episódios, mas a trajetória dos personagens, quanto a gente se apega a eles e quanto a gente aprende com as eras e com as mudanças e aprender a seguir em frente com tudo que acontece na nossa vida. É isso. Muito obrigado, Dr. Who, muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos vocês que continuam aqui consumindo o nosso conteúdo. Obrigado, Giovanni, pelo convite. E é isso. Um abraço, até a próxima. Olá, pessoal. Falando um pouquinho de por que Doctor Who é importante para mim. Primeiro, o próprio herói. Em um mundo atual em que os maiores heróis, os heróis mais famosos, resolvem os problemas da porrada e no sangue quente, o doutor ele vem de forma diferente. Ele valoriza de verdade a vida, assim. Ele se preocupa com a redenção do seu inimigo, né, até o último momento, mas também sabe agir com certa violência quando chega o momento. Eu acho que de herói pra gente ter, ele é o melhor exemplo. E segundo, são os personagens. Eu acho que não tem nenhuma série que eu sinto tanto carinho pelos personagens, especialmente assim, pelo arco de histórias como o da Amy, como da Rose, como da Clara, como da River. Então eu sou muito apegada a esse arco de personagem e isso faz com que a série ela me inspire muito e me cative muito. Espero que continue por muitos anos com a mesma qualidade que teve nesse tempo. A gente sabe que o doutor odeia finais, que finais pra ele, os últimos capítulos, sempre são algo triste, mas pra nós
também, né? A gente sabe disso, a gente sabe que finais são tristes, mas são necessários. Doctor Who ensina isso. É por isso que esse vídeo hoje chega ao fim. Parabéns, Doctor Who, pelos seus 60 anos, você sentou ali, e que venham mais 60 anos, e que venham mais aventuras, mais spin-offs, mais alienígenas, mais ensinamentos, mais viagens no tempo, mais figuras históricas, mais fins dos mundos que o doutor vai poder salvar, mais personagens, mais conexões, mais emoções, mais significado e mais essência, principalmente. Muito obrigado por tudo que Doctor Who fez, eu agradeço ali a série em si, né, como se fosse uma entidade, porque ela é. Muito obrigado por tudo que Doctor Who me ensinou, tá? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam. E o próximo especial ali, o próximo conteúdo de Doctor Who, é lógico que a gente vem falar sobre os especiais 60 anos. Começando ali pelo Star Beast. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Até a próxima, Ruvians. Fui, Jerônimo Alonzi, Fantastic.